Irmãos, o texto que vamos estudar hoje, pela graça de Deus, é o texto que lemos há pouco, com o irmão Robson. 1 Reis, capítulo 17. Vamos estudar um pouco sobre a trajetória e ministério do nosso irmão Elias, que todos devem conhecer já a história, mas a gente vai meditar em alguns pontos que Deus preparou nessa oportunidade. Vou fazer igual o pastor, vou fazer algumas perguntas no decorrer do estudo, para que os irmãos não cochilem. Meu tom de voz sempre é o mesmo, mas às vezes dá sono. Então, irmãos, no contexto aqui do texto, quem pode dizer o momento que a nação vivia, a nação de Israel vivia? Foi Escassez. Existia uma crise, existia sim uma crise econômica naquela época. Mas nessa época, quem era que governava? Eram juízes. Era o rei, Era o rei Acabe. e a mulher dele, Jezabel. Isso, Jezabel. Ele não prometeu o Senhor. Isso. Jezabel já deu introdução boa. Então o contexto aqui é o contexto dos reis, né? Mas vamos recapitular. Quando Moisés chegou à terra, não entrou na terra, quem entrou na terra foi Caleb e Josué. E aí Deus disse, olha, vão e dominem os povos, né? Vão dominar os povos até completar a pisadura que Deus tinha delimitado da nação de Israel. Mas aí chegou um momento que vieram os juízes na terra, e a gente sabe que nessa época existia um ciclo vicioso dos juízes, quem lembra? Era assim, o juiz era levantado por Deus, a nação se arrependia. Quando esse juiz morria, o que acontecia? A nação caía, se corrompia. Quando não tinha um líder direcionando a nação, o povo se corrompia. E aí Deus pesava a mão sobre o povo, mandava uma crise, mandava gafanhotos, mandava invasores para tomar, para saquear, né, a lavoura. E aí o povo se arrependia e Deus fazia o quê? Levantava o povo juiz. E aí foi cíclico, até o ponto que o povo disse, Senhor, precisamos de quê agora? De um rei. Precisamos de um rei. E aí Deus levantou quem? Saul. Saul foi o primeiro rei. Saul reinou por quanto tempo? 40 anos. 40 anos. Juntando Saul, Davi e Salomão, durou 120 anos o reinado do monarca. Salomão foi o último rei, né? A gente sabe que Davi, apesar dos pecados que Davi cometeu, Deus considerava Davi segundo o coração de Deus. Ele era um segundo o coração de Deus. Depois de Davi veio Salomão. Salomão foi um homem de tamanha sabedoria. Sabedoria essa que nenhum outro homem na terra teve, salvo um que a gente conhece, que é Jesus. Mas dentre os homens ele tinha uma sabedoria singular. Mas no fim da sua trajetória, ele se corrompeu. Ele multiplicou as mulheres, essas mulheres influenciaram para que o reino começasse a cultuar outros deuses pagãos, idolatria foi instituída. E é nesse cenário aqui que, logo depois, quando Salomão morre, há uma divisão do reino. O reino se divide em reino do norte e reino do sul, porque o filho de Salomão não ouviu o clamor do povo em reduzir os impostos, escutou o conselho dos seus amigos. E se teu pai foi duro, tem que ser mais duro ainda. E aí o povo rachou, criou-se o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul continuou com a descendência de Davi, de acordo com o que a promessa de Deus tinha dito, que os descendentes de Davi seriam sempre reis de Judá. E o reino do norte virou aquela bagunça que a gente conhece, sabe? Um reino totalmente idólatra. Não houve um rei que conseguisse instituir plenamente o culto a Deus de forma convivente. O sul ainda teve alguns reis que
conseguiram ser fiéis. Mas o contexto aqui do texto de hoje é exatamente o reinado de Acabe. Acabe era o rei do reino do norte. E sua esposa, Jezabel, era quem mandava em tudo. Ela que mandava nele, se brincar, ela batia nele. Então vamos aqui ao texto. Esse foi o contexto introdutório deste que vamos estudar hoje. Elias surge então como uma voz profética corajosa no meio de um povo dividido entre crise moral e crise espiritual. Para quem ele fez isso para lembrar que Israel é o Senhor e o único e verdadeiro Deus. Aí eu pergunto aos irmãos, no texto do estudo de hoje, é que Deus tem sua escola no deserto, na fornalha e na caverna. E o texto de hoje vai mostrar isso. No deserto existe alguma escola. O que é que tem no deserto? Deserto, por aí. Serpente, Calor, serpente, dificuldade, seca, escorpião. só coisa ruim, Só coisa desagradável. desagradável. Realmente. Mas é exatamente no deserto que Deus tem uma escola. Escola. E é lá que ele ensina muitas lições preciosas. Espero que nós consigamos aprender hoje. A Escritura, irmãos, fala de uma escola no deserto, uma escola na fornalha e outra escola na caverna. Todas essas três foram Elias passou por ela. As pessoas de uma mesma igreja um dia vão passar no deserto, ou uma fornalha, ou uma caverna, ou as três, no decorrer da vida. Às vezes tem irmãos aqui que já estejam passando por um deserto, uma fornalha, uma caverna. E Deus, é assim que Deus trabalha. Eu lembro que o pastor Natanael esteve aqui recentemente, ele disse que lá na igreja aprende um assunto, pouco tempo Deus faz prepara um contexto para que aquele assunto seja levado à tona e que as pessoas possam aplicar aquele ensinamento na prática. E é assim que Deus faz. Deus ensina, depois ele coloca a gente na situação para que a gente aprenda mais ainda na prática, para fixar o entendimento. Muitos, porém, estão em uma dessas escolas, não compreendem as lições que estão sendo ensinadas e, por isso, demoram a sair dela. Demora a cair a ficha ou nessa situação para aprender esse assunto que Deus quer que eu aprenda, que eu tenho uma nota 10 nesse assunto. A Escritura apresenta, irmãos, a partir do 1 Reis 17, um notável personagem chamado Elias. Elias, irmãos, no versículo 1 tem dizendo algumas informações interessantes sobre Elias. Elias era um homem desconhecido, não tem uma genealogia de Elias assim. Era de origem humilde, era Tesbita. Tesbita era uma cidade pequena, Tebias. Tebias era uma cidade pequena. Era insignificante. Ele não passou pela escola dos profetas também. E outros grandes profetas passaram, ele não passou. Deus levantou esse moço, irmãos, com uma missão muito difícil. Israel passava por uma crise singular, moral, espiritual e social. E principalmente religiosa. Pessoas eram perseguidas pela ministra do STF da época, Jezabel. Pessoas eram perseguidas porque cultuavam um Deus verdadeiro. A corrupção corria desenfreada, a idolatria era ainda maior. Israel era governado por Acabe, mas ele era um homem fraco, casado com Jezebel, que era mulher gentil. Ela não era judia. Ela era uma estrangeira. Ela era feiticeira, idólatra, manipuladora, mandona e assassina. Era o que do inferno dele, né? Era como uma pessoa que conhece a mim, quando ele diz, era uma mulher cheia de câncer. Cheia de câncer. Nelson, ela matou os profetas do Senhor, irmãos, e instituiu o culto a Baal dentro da própria terra santa.
A célebre frase, mataram todos os teus profetas e só eu restei, foi na época dela. É no capítulo 19 desse mesmo livro, versículo 10. Foi pronunciada no tempo de Jezebel, quando ela matava os profetas. Pois então Deus levantou Elias exatamente nesse contexto. Veja como Deus é tremendo. Ele levanta um homem insignificante de uma cidade que ninguém conhecia, não tinha nenhuma importância, para falar diretamente a um rei que era orientado por uma mulher terrível, para mostrar que a força não é do homem, nem a capacidade é do homem, mas é a capacidade do próprio Deus que vai dar as instruções, que vai capacitar eles. Então vamos lá, vamos adentrar o texto. Versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Irmãos, Elias se aproximou a Acabe, disse palavras mansas ou palavras duras. Duríssima, né? Olha, você vai ter uma seca de 3 anos e meio. Eu orei para que isso acontecesse. Quem aqui teria a coragem de fazer isso, falar isso na frente de mim? Da maior pessoa motivista do governo da nação. Hoje seria o presidente. Quem teria essa coragem? Ou até o ministro do STF, que hoje é mais poder do presidente. Talvez se Pedro tivesse aqui, Pedro teria dito, tivesse pintadamente, ele poderia ter dito. Mas, irmãos, o texto aqui não afirma o porquê de Elias ter falado com tanta segurança, com tanta certeza. Dá a impressão que ele queria mostrar que a oração dele que tem poder de fazer isso. A gente, quando lê, quando faz essa leitura sem observar toda a Escritura, sem conhecer a Escritura, a gente acha que, rapaz, essa oração desse homem é poderosa demais. Mas lá em Tiago, capítulo 5, Tiago 5, versículo 17. Tiago 5, 17 diz que Elias orou com insistência para não chover. E não choveu por 3,5 anos. E o que é que isso mostra? No versículo 5, no capítulo 5 de Tiago, versículo 17, tem uma informação aqui que a gente não tinha antes, no texto de 1 Reis. Quem conseguiu ver? O tempo, né? E foi. No tempo também, realmente, não tinha lá informação, velho. A gente vai ver que esse tempo vai ter essa informação, mas é mais na frente, no capítulo 18. Ele era igual a nós. Vamos dar uma flecha aqui. Mas ele falou com fé. Vai esquentando, vai Eu acho que ele esquentando. falou constante. Não sei se eu li para a senhora. Isso. A informação importante que a gente precisa saber é que ele orou com insistência, distância. E o que é que isso significa? Apesar de eu não oração. Significa que antes de ele tratar com um homem poderoso, ele passou horas tratando com o Todo-Poderoso, que é acima de todos os poderosos. Ô, Everton, e aí ele estava entregando, né? Porque ele estava pedindo uma coisa ruim, Estava né? entregando, exatamente. Estava entregando. Que Deus se levantasse para ele ser o santo da nação. E Elias tinha um zelo pelaquela nação e viu que a nação estava se corrompendo, estava sendo governada por uma mulher estranha. E o Senhor chamou ele com esse propósito, de denunciar o que Israel estava fazendo, né? Aí a oração dele foi uma oração empregadora já com... Foi, Deus tinha colocado já no coração dele esse assunto. Mas o ponto que eu queria destacar era isso, que a coragem entre os poderosos só é possível depois de termos comunhão com o Todo-Poderoso na oração. Quando a gente está no contexto do patrão nosso, às vezes a gente pode ser que aconteça na situação da gente ter uma palavra para dizer, mas a vergonha, o medo de ser demitido nos aclui naquela situação. Mas o homem de oração ele não tem medo de enfrentar os poderosos, os patrões, os políticos. O homem que tem comunhão com Deus, ele tem coragem de falar o que tem que falar diante dos poderosos.
Quem é ousado diante de Deus na oração também é ousado diante dos poderosos. Para prevalecer diante dos homens é preciso ter coragem de estar na presença de Deus com perseverança. Os fracos diante de Deus em oração são fraquíssimos diante dos homens. Elias orou com perseverança porque via a injustiça oficializada em todas as camadas da sociedade de Israel, principalmente na religião, com mulher estrangeira mandando na nação santa e oficiando um culto idólatra. Quem sabe qual era o Deus de Isabel? Baal. Deus dela cultuava o Deus Baal. Elias impecável pedia a Deus que se levantasse e agisse contra tudo isso. Irmãos, Elias não estava aqui se levantando por vaidade, para mostrar que a oração dele tinha poder, ou para que Deus se levantasse e agisse numa área pessoal de Elias. Baal era um Deus da fertilidade, um Deus da prosperidade. Então, quando o povo lá naquela época estava colhendo os frutos da terra, ou os animais, né, o pasto, eles estavam dando graças a Baal. Gente, que congruência. Eu acho que Acabe olhou assim, rapaz, esse Deus dos israelitas, nosso Deus dos nossos antepassados, a gente já sofreu tanto, vamos por esse aqui que é mais light. Isso aqui é só prosperidade. Isso aqui a teologia dele é só da prosperidade. Então o povo colhia, dava graças a Baal. É como hoje, no período junino, quando o povo recolhe o milho, dá graças a quem? João. São Pedro. São Pedro. São Pedro. 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 Dá graças a São Pedro. José, que tem a chuva antes, né? São José, tem uma chuva antes. Se for ver, ele disse que vai ser boa. Quando não chove. E quando chove nesse dia, o povo diz, foi São Pedro. Mas não chove, todo mundo fica calado. Mas sempre com graças ao movimento da graça ao Deus verdadeiro. Lá em Israel, quando eles colhiam o milho, eles diziam, eita, obrigado, Baal, teve milho para a canjica. Nem tinha, né? Nem tinha canjica naquela época. Então, quando Elias teve a certeza da parte de Deus, Elias procurou o rei Acabe e anunciou o juízo de 3 anos e meio sem chuva. Irmão, Deus atendeu a oração de Elias, mas Deus poderia ter resolvido o problema da idolatria num dia. Sim. Um exemplo assim na escritura que ele já tinha feito isso assim. Lá no dilúvio. Antigamente, né? Destruiu. É um exemplo. O enxofre. Também. Eu lembro do exemplo também, por exemplo, né? Só no Google. Só no Google. Mas ele poderia ter mandado uma praga de gafanhotos para acabar com a lavoura. Poderia. E aí Baal ia ficar desmoralizado, não ia? Porque ele é o Deus da prosperidade, não conseguiu segurar os gafanhotos. Poderia ter mandado um invasor tomar conta de tudo e levar tudo no cativo, como ele já tinha feito, como ele iria fazer na Babilônia. Então Deus poderia ter resolvido isso num dia. Mas por que ele demorou 3 anos e meio para fazer isso? Ele esperou um período, um momento certo, quando foi lá, os camaradas estavam se cortando, e aí ficou zombando. Ele esperou aquele momento e disse, estamos mais alto, acho que ele não está ouvindo, ele está interferindo com alguma coisa. Foi. Agora o meu é dessa forma aqui. Zombado. Foi. E aí zombou deles, desmoralizou Baal e matou os profetas tudinho. Lá mais na frente, né? Exatamente. A resposta, irmãos, é que Deus poderia ter feito do jeito que ele quisesse. Isso mostra que às vezes a gente prega para uma pessoa que é descrente. A gente ora, né, os parentes não crentes. E a gente ora, pede. Às vezes fala, prega, e parece que aquilo a gente está falando com a parede. Não tem reação nenhuma. A gente percebe no olhar da pessoa que não tem, aquelas palavras não têm a força que a gente sente. Palavras que dão vida à alma. Pessoas que escutam a pregação, escutam o ensino. A gente sabe que foi claro a dar aquele ensino, mas pessoas não expostam nenhuma reação.
Isso mostra, irmãos, que Deus tem um tempo determinado para amolecer o coração de cada um. E Ele tem um tempo diferente para todo mundo. Às vezes, para uma pessoa é uma palavra e a pessoa dá o estado, nasce de novo. Para outros é um processo, como no caso aqui, para que amoleça o coração. A gente vai ver aqui no texto que passados 3 anos e meio, Elias vai lá, faz a prova lá para que Deus verdadeiro se manifeste, e o povo cai de joelhos aos pés daquele episódio e clama: Deus é o único Deus, o Senhor é o único Deus. Então Deus sabe cirurgicamente quanto tempo é necessário para dar o nascimento aos nossos parentes, aqui os eleitos dele. Muitas vezes a gente se angustia porque, mas eu preguei tão claro e essa pessoa não soube a reação. E a gente fica achando que a força é do nosso braço, mas a força é Deus que dá o novo nascimento, sabendo disso. Mas vamos voltar ao texto, versículo 2. Versículo 2 diz assim, nos acompanha. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, 3, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E outras palavras, assim que ele terminou de dar aquelas palavras, eu disse que corre e sempre nas cadelas. Corre que a mulher é brava e claro que Deus protege o seu grupo. Mas ele diz, corre sempre nas cadelas. Vai lá para a fronteira, Jordão, perto de uma fonte de água lustral, ou Querite. Querite lá, a água mineral que lá era Querite. Vazar para lá. Não era tão caro ficar lustral, não. Torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e eu ordenei ao iFood que alimente e sustente. Quem é o iFood da época? Os povos. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, sem resistência nenhuma. Eu disse, vai para o deserto. Lá onde não tem nada, não tem água, né? Mas não tem comida, vai para lá. A provisão sou eu, né? Foi sem reclamar. E assim, tirou de um lugar que já ia ser difícil, porque ia ser sem a chuva, mais difícil. Exatamente. Porque imagina, Ele orou para que Deus desse a seca e Deus levou ele para uma seca mais ainda. uma seca eterna. Coisa, né, irmãos? Aparentemente a gente, sem um olhar do Espírito Santo, a gente diz, rapaz, não compensa não ser crente, não. Se for calcular matematicamente, mas a gente sabe que assim é que pensamos no mundo. Versículo 5, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se dali do palácio e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os povos traziam pela manhã pão e carne, e também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Então, a dieta dele era água e amor, né? Pão e carne, ou cachorro quente. Então, Deus matriculou, irmão, nesse momento Elias no centro educacional do deserto. Mas Deus lhe disse que lhe mandaria comida. Ele iria para o deserto, mas a provisão estaria garantida. E ele confiou nessa palavra por Deus, né? Deus tirou Elias do palco, que era o chapéu do rei ali, e o mandou para longe dos olhos de todos. Deus treina no deserto o seu povo. Essa é a primeira lição. É no deserto que Deus desmama os seus filhos, tirando-lhes a manha, a soberba, tirando-lhes a autoconfiança, tirando o luxo, a busca pelo brilho do mundo, pelo prestígio. É no deserto que Deus faz isso. Hoje, nós vemos celebridades querendo ser mais importantes do que o próprio Deus. Celebridades que o camarim tem que ter um voto melhor, tem que ter um salário, pagamento de ouro para ele poder ir lá na igreja pregar ou cantar. Pessoas que querem ofuscar o brilho de Jesus, que querem tomar o brilho para si, agora para si. As estrelas do céu, elas brilham à noite, né? Elas são bonitas ou não? São bonitas, agradáveis aos olhos. Elas servem até para guiar viajantes, né?
Mas, quando o sol nasce, o brilho das estrelas se apaga. Esse sol é Jesus Cristo, como diz lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. O sol da justiça. Quando ele está em evidência, a glória dele se manifesta, nenhum homem ou mulher brilha acima dele. E o brilho dele serve para iluminar toda a brecha que tem a obscuridade. Quando o sol nasce, nós não vemos lá as estrelas, e ela é suficiente para brilhar, para iluminar, guiar os viajantes. Então ninguém consegue, irmãos, ofuscar o brilho de Deus, o brilho de Jesus. Ele é o brilho suficiente. Ele sozinho consegue trazer a luz na escuridão. E no deserto, Elias está aprendendo isso. Que a glória está no Deus, e não no profeta ou no rei. Deus primeiro trabalha, irmãos, em nós, no deserto, para depois trabalhar por meio de nós, para nos usar como instrumento dele. É no deserto que Deus nos ensina a depender integralmente dele. É lá que ele ensina a depender do provedor e não da provisão. Muitas vezes a gente se tranquiliza quando a geladeira está cheia. Isso já é o primeiro sinal que a gente tende a confiar na provisão e não no provedor. E Deus está ensinando na escola, no deserto de Samuel isso. A confiar no provedor e não na provisão. Ele nos matricula lá através de uma crise existencial, uma crise familiar, ou uma morte na família. É assim que ele matricula a gente, é a taxa da matrícula. Pode ser a perda do emprego, perda de saúde, até uma morte. Na agenda de Deus está marcada a data da nossa ida ao deserto. Os que já foram e já voltaram sabem muito bem disso. A companheira de Elias é apenas uma fonte. Passava pela Jordan Lago e ele observava. Os povos só vinham de vez em quando só para trazer a comida. Né? Chegava, buzinava, entregava comida e ia embora. Então ele estava longe ali da família, longe dos amigos, longe dos inimigos. Ainda bem. Imagina, quando eu leio, eu fico tentando imaginar se fosse hoje. Um limbo. Situação. Ele tem Esther, como é que deve estar? Esther, deve estar diante de Esther. São angústias que a gente coloca na situação, a gente imagina. Não deve estar Débora, como é que deve estar os irmãos da igreja? Não estou sabendo de nada, não tenho ajudar ninguém. Sem comunicação nenhuma. Estou sabendo de como orar para uma necessidade do meu irmão, porque eu não estou sabendo de nada. Necessidade do meu irmão. É uma angústia, né? Angústia. Talvez ele tivesse pensado, Senhor, porque eu estou sofrendo isso? A única coisa que eu fiz foi obedecer a tua voz. É um questionamento que pode vir, inclusive nas nossas escolas do deserto. Senhor, por quê? Tanto que eu fiz eu ter ouvido. Mas é aí que Deus está trabalhando. A prosperidade de Deus não é um carro novo, não é uma vida de tranquilidade, não é prosperidade financeira. Ele pode dar e distribuir como quer, porque ele é o dono de tudo. Mas ele não promete dar isso de maneira igual a todos os crentes, como ele dá a salvação. A salvação ele promete para todos os eleitos, e é igual a todos. Mas a riqueza do mundo é algo que ele dá conforme ele quer. Então a prosperidade de Deus é a paz que o mundo não pode dar. É a alegria do Espírito Santo, é a esperança viva, é a salvação eterna. Se riqueza fosse importante, ele daria a todos os crentes de forma igual. Não é isso que Deus quer ensinar. O único que promete riqueza sem compromisso com Deus é quem? Satanás. Que às vezes ele usa o nome de Baal e outro nome. Né? A gente sabe que ele se cansa. Ele é um ser que se transforma em anjo. Isso. Vai enganar? Imagina. Porque eu orei para tal santo e ele concedeu o milagre que estava precisando. Isso não quer dizer nada. Deus disse que muitos fizeram prodígios, milagres e prodígios, mas quando chegaram no livro do juízo, Deus disse: não faz de mim que eu não conheço, não, você não. Mas fizeram prodígios. Então, um prodígio e milagre não é
confirmação de que é de Deus. Pode ser também uma enganação. E quantos tem por aí, né, irmãos? Se a gente for elencar os nomes, tem muitos. Então, o que promete riqueza sem compromisso é o inimigo das nossas almas, Satanás. Ele oferece o brilho passageiro, mas o fim é trevas eternas. Jesus não. Cristo oferece vida abundante, agora e glória eterna no porvir. Os irmãos lembram de algum episódio assim, que Satanás ofereceu prosperidade na Bíblia? Quando Jesus estava no deserto. Jesus no deserto, segundo Adão, né? Que era o deserto. Mas teve no primeiro Adão também. Não lembrou? No Éden, né? Satanás disse: oxe, não, fome essa luta. Depois vai ser poderoso demais, igual a Deus. Vai ser igual a ele, conhecendo tudo do mal. Aí Adão disse: puxa, maravilha, ser poderoso igual a ele. Não é comigo. Então é isso, irmãos. Foi assim com Jesus, o segundo Adão, foi assim com o primeiro Adão. Satanás disse a Jesus no deserto: tudo isso que darei se prostrar e me adorar. A criatura dizendo ao Criador, dizendo: me adores. É absurdo. Mas vamos voltar ao texto, versículo 7. O versículo 7 nos dá conta de que a torrente vai secar. Eita, que novela, né? Parece uma novela mexicana. Quanto mais vai avançando, mais vai tendo uma notícia ruim. Versículo 7 diz assim: mas passaram dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Surge então mais um capítulo desse drama do profeta de Deus. Elias estava extremamente e exatamente onde Deus queria que ele estivesse, obedecendo a voz do Senhor. E mesmo assim a torrente secou. A gente então, porque o próprio não, ele tinha não tem mãe. Secou. E assim, consequência do pedido dele. Consequência do pedido dele. Faz secar lá 3 anos e meio. Aí se secou a fonte, jorrava água, secou a água. Parou a chuva, né? Exatamente. Mas isso tudo está dentro da providência de Deus. A gente vai ver que isso foi o motivo pelo qual Deus disse: vai agora a casa da uma viúva, que ela está precisando. E aparentemente ela é crente. Ela está no terreno de gente, mas quando ele chega, ela identifica ele como servo de Deus. Mas não vai avançar não, calma. A água acabou, mas o manancial de Deus nunca seca. O recurso pode falhar, mas a fonte, que é Deus, que é o que flui rios de água viva, nunca seca. Permanece inesgotável. O pão pode faltar na mesa, a conta pode não fechar, a porta pode se trancar, se fechar também. Mas o Senhor continua sendo o mesmo hoje, ontem e eternamente. Por isso, irmãos, é melhor confiar no abençoador do que na bênção. Essa foi a primeira escola que Elias esteve, né? No deserto. Mas aí ele vai para a segunda escola agora, fazer uma faculdade. E é na fornalha. 1 Reis 17, do 8 até o 16. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te a vir, onde ordenei a uma mulher viúva, que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E, vê-se aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho.
Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim, comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Então, irmãos, Deus disse para Serepta agora. Ele não respondeu, não falou nada, só foi. Dispõe, versículo 9, dispõe que vai para Serepta. Pertence a Sidom. Qual é a outra cidade vizinha de Sidom? Ele Sidom. Demora até ali, porque eu atendei uma mulher viúva que teve comida. Aí ele chega lá, vê a mulher apanhando lenha, aí tem essa mulher. Eu disse pra vir. Essa mulher me dá uma água. Aí ela, tá certo. Quando ela saiu com aquilo, pegar o contato, traz também um bolinho, uma manteiginha, traz também um bolinho. Peraí, o bolinho, rapaz, só vai dar para eu e meu filho, né? Só tem isso para comer, vamos comer e vamos morrer. Não tem mais comida, tá uma seca no deserto, tá uma seca. Então veja, Elias estava no palácio. Do palácio ele foi para o deserto. Do deserto para a fornalha. Ele sabe que de Querite, onde ele estava, no deserto, até Serepta, é cerca de 150 quilômetros. Agora imagina, o cara com sede, parada com sede, sem saber onde ir. Deus diz, olha, vai para aquela cidade. É depois de Recife, vai para lá um pouquinho. Daqui parece que Recife 30. Sai daqui, cara, vai para lá andando, na seca, Descer. no deserto. E essa cidade ficava entre Tiro e Sidom, que é o atual Líbano. Serepta significa fornalha, a tradução, né, da palavra. Significa fornalha. Por isso que ele agora, a gente está dizendo que ele vai para a fornalha. Serepta é uma fornalha. Serepta ficava dentro ou fora de Israel? Tiro e Sidom era dentro ou fora? Dentro fora. Fora de Sidom. Era um país gentil. Lá o culto era quem? A Baal, a outros deuses também, era um culto pagão. Era uma cidade quente do ponto de vista clima e do ponto de vista de idolatria também era muito quente. Quentíssima. Então, ele orou para que Deus trouxesse a seca para Israel. Porque tinha uma mulher lá que é gentia e ela é feiticeira. E o povo de Deus não merece isso, porque é a nação santa, a nação de Deus. Aí Deus está certo, vou fazer isso. Mas aí eu vou te levar para um lugar que tem milhares de Jezebéis. E onde o culto lá é a instituição do governo. O governo é que instituiu o culto idólatra lá. Se aqui tinha uma mulher, lá tem milhares. Serepta provavelmente era uma cidade muito quente, do ponto de vista de temperatura. Por isso que ela carrega esse nome. Elias, irmãos, se pregou diante de Deus contra a idolatria de Jezebel. E Deus, depois de ter mandado para o deserto, mandou para o meio do povo que praticava a mesma coisa de Jezebel. No deserto agora ele está na fornalha. É uma pós-graduação, na verdade. Cada vez mais dura. Mas Deus está sempre com ele, sustentando, suprindo, protegendo. A polícia, irmão, de Israel procurava Elias em todo lugar que estava procurando Elias. Tamanha era o ódio de Acabe e de Jezabel. Porque na cabeça deles, Elias era um feiticeiro que estava amaldiçoando a nação e estava dando certo. Então, eles estavam procurando Elias por todo o território de Israel, todo o território judeu, e até no estrangeiro. Como é que a gente sabe disso? No capítulo 18, versículo 10, ele encontra com Obadias. E olha o que Obadias diz. Capítulo 18, 10, diz assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem rei onde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. Isso é Obadias falando de Acabe.
dizendo que não tem um lugar que ele não mandou os homens dele procurar. E dizendo eles, aqui não está. Fazia jurar aquele reino e aquela nação que ele não havia achado. Ele ia na nação vizinha, estou procurando um Elias e é assim, assim, assim. Não está não, então jure que ele não está. Ele fazia o povo jurar que ele não estava aí. Tamanha era a raiva do ódio que ele estava tendo de Elias, né? Então a polícia estava lá, a Polícia Federal, mandado de prisão, tudo expedido. As contas do Instagram bloqueadas, Facebook, tudo suspenso. Deus sempre cumpre os seus propósitos. Na fornalha, Elias foi acolhido por uma viúva. Qualquer homem, na vida real, na vida do nosso cotidiano, na vida comum, é o contrário, né? A viúva que precisa do acolhimento dos homens, precisa do suporte. Mas aqui foi o contrário, ela que estava suprindo a necessidade de Elias. E aí Deus usou Elias para trazer graça àquela família e trazer o mantimento que eles precisavam. Deus resolveu a questão, a fornalha, dando graça àquela família, por causa da presença do seu profeta. Não foi o profeta, aqui deixa claro que não foi o profeta que estava abençoando aquela família. Deus estava abençoando através do profeta. O azeite abundou na casa da viúva. E azeite sempre foi caro, né? Teve uma baixadazinha, pouquinha, mas uma cara. Deus socorre na fornalha, Deus socorre no deserto. Deus jamais abandona os filhos, jamais. Deus no deserto foi o quê? Provedor. E aqui na fornalha ele foi provedor e protetor. A gente sabe que o povo a polícia estava procurando ele no território. Deus colocou ele justamente no lugar mais perigoso que podia estar, que era o povo de idólatra, que não tinha compromisso nenhum com o Pai de Deus. E se soubesse que ele estava ali, tinha estava ali. Tinham pedido uma recompensa. Mas Deus parece que cegou todo mundo para que ninguém soubesse que o homem estava ali, que ele estava ali na casa da mulher. No lugar mais quente onde ele poderia estar, quando vestido de idolatria. Então Deus é provedor e protetor. Ele usa os meios ordinários, que é o povo pega assim, o povo leva, mas também leva os meios extraordinários. Ele usa os meios extraordinários, que são os milagres. Que lá o azeite se multiplicava, é um milagre. Não existia nada quimicamente falando que possa justificar isso, é só um milagre. Então ele usa os meios ordinários e os meios extraordinários para proteger o seu povo no deserto da fornalha. A provisão, irmãos, foi farta na casa daquela viúva. Enquanto ali esteve o profeta do Senhor, o azeite abundou. Mas depois que ele estava lá, o azeite estava se multiplicando, a farinha estava se multiplicando, acontece mais uma tragédia. Quem é? A morte do menino. O menino morre, ó. 1 Reis 17. A escrita assim. Depois disso, da multiplicação do azeite, que eles se fartaram por muitos dias, adoeceu o menino, filho da mulher, a dona da casa. E a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então Elias, pesaroso com tudo que vinha lhe acontecendo, tomou o menino nos braços e orou a Deus de forma desesperada. Grande clamor. Versículo 20. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. 21. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Parecendo que tudo estava começando a ficar sob controle e não adoece. Aí ele já fica, eita, isso aqui, será que não vai morrer? Aí o menino morre. O menino morreu. E aí ele, com uma atitude desesperada, disse: Senhor,
É como se ele estivesse achando que Deus estava punindo aquela viúva por causa dele. Né? Versículo 20. Clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus meu Deus, também até essa viúva com que eu me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Ele entrega, entrega humilhado o coração a Deus, se entrega. Deus alivia a angústia do seu servo, devolvendo a vida do menino. Versículo 22. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aí Elias tomou o menino e trouxe ao quarto. Deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Veja, irmão, uma situação de crise, Deus usou para confirmar que ele era o único e suficiente Deus, aquela mulher gentia. Morava lá, perto de Tiro de Sidom, uma cidade quente. Que maravilha, tem Deus. Deus usa todas as situações de crise e transforma em bênção para o seu povo. A gente precisa descansar nisso, não se apegar à crise, mas apegar-se ao provedor e ao protetor. Mas aí o drama cessa. A viúva reconhece Deus, versículo 24, mas eis que há ainda uma outra lição, que é uma outra escola que Elias vai agora. Ué, antes de tu passar por essa última história, a gente viu lá em Tiago, falando, o Pirigo Valente, ele era um homem como a gente, né? A gente sabe disso. A viúva já tinha dito a ele que ia comer, beber e morrer. Então, se Deus não tivesse providenciado ele para multiplicar o azeite, né, e a farinha, ele já tinha morrido. Mas mesmo assim, Elias ainda se achava culpado. Aí nesse ponto é quando a gente vê que ele é igualzinho a gente. Porque Deus está fazendo a obra e a gente não está vendo, né? Deus já tinha prorrogado a vida. Porque ele milagre, só isso. Já... O filho dela, inclusive, ia morrer. Né? E aí, realmente, ele é como nós. Nós somos iguais a ele, na verdade. Mas a situação da gente... Assim, quando a gente se depara com a morte mesmo, a gente acha, agora morreu, mas ó, e o tempo de viver, né? Estão no lucro já, porque É. só o fato de ter comido por mais de 2 dias já deu mais 2 dias de vida a eles, sobrevida, né, a eles. Mas é isso. E agora ele vai para a caverna, que é a última escola que ele vai estar. De Serepta ele vai agora ao Monte Carmelo. Então, vamos recapitular. Ele estava na corte foi para o deserto, do deserto foi para a fornalha e agora vai na direção da caverna. Só que antes de ir para a caverna, ele vai passar pelo Monte Carmelo, pelo Carmelo. No Carmelo, irmãos, Elias confronta os profetas de Baal. É quando ele vai de novo para lá, o rio de Mota. Ele volta lá, aí vai fazer aquele teste, né, os profetas. Olha, vamos fazer assim, a gente bota 2 ofertas. Se Baal for verdadeiro, vai. Senão Deus vai construir as ofertas. E aí ele faz toda aquela dramatização. Deus confrontou Deus. O povo cai de joelhos e reconhece que ele é Deus, o Senhor é o único Deus. Isso está no capítulo 18, do versículo 36 até o 40. E aí, no último round, Elias ora a Deus. Antes, quando Deus confirmou, ele mandou matar os 400 profetas de Baal. De modo a que o culto de Baal fosse cessado totalmente. No último round, ele ora a Deus e aí desce fogo do céu e consome o sacrifício. Consome o sacrifício, o altar, as pedras e lá até a árvore do rei que tinha ali naquele local. Elias havia mandado colocar. E aí o povo reconhece Deus como Deus verdadeiro. Vamos ler o texto 18 capítulo 18, do 36 ao 40. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel,
e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quisson, e ali os matou. Sendo o Senhor, irmãos, reabilitado diante da sua herança, Elias agora faz um caminho de volta, ora para que chegue. Já que Deus se confirmou, né? Elias passou tudo isso, todas essas escolas, todo o deserto, toda a fornalha, para esse momento aqui. Esse momento foi o supra-sumo que Deus queria usar Elias para fazer. E aí ele confirma. Deus preparou Elias durante todo esse tempo para essa investida pública. Deus fez o que ele aprove. Moisés foi preparado por 40 anos na corte também. Ele foi criado, Moisés. Depois passou outra escola, que foi a mesma escola de Elias, no deserto, 40 anos. E depois, 40 anos, atravessando o povo, rodando também o povo do deserto. Para guiar até a terra prometida. Jesus também foi preparado por 30 anos e o ministério dele só teve quanto tempo? 10 anos. Então Deus é assim, Deus quando chama, antes de usarmos, ele nos ensina, nos prepara, nos forja para que ele possa nos usar. Deus faz uma grande obra em nós para poder agir através de nós. Deus só age através de nós depois que estamos aprovados para as provas do seu grupo escolar. Depois que choveu lá, depois que Deus atendeu a oração deles e fez chover, Deus foi para a caverna da depressão. Depois que conseguiu resolver tudo, acabou com tudo amarrado, mas Jezebel ainda estava no poder. Aí acontece que Elias entra na depressão. Por que ele entra nessa depressão? Porque ele pensava que só tinha ele, só como profeta naquela época, só que tinha 7.000 espalhados. Mas você vai na frente. Você já quando ele está saindo, quando ele já está na depressão, aí Deus vai dar o refrigério aí, insinuar, vou levantar um remanescente para cuidar do povo. Mas ainda a gente está um pouquinho atrás. Ele entrou na depressão porque no os versículos de 1 a 3 está a explicação. Do capítulo 19. 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Acabe chegou e disse: irmão, Elias matou os 400 profetas. Não sei se chamava ela de Bebel. Mas Bebel. Matou os 400, mas nem aí o que foi que ela fez? Versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer as seguintes palavras: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizesse a cada um daqueles 400 homens. Ou seja, ela ameaçou ele de morte. E aí, versículo 3, a gente vê que ele era um homem igual nós somos. Era igual a nossa natureza de carne, frágil. Depois de ter visto que Deus é Deus que não tem como. É um Deus que protege no deserto, é um Deus provedor, Deus que protege na fornalha. Ele ainda teve Jezabel. Que mulher terrível, né, irmãos? E como a nossa natureza é frágil. Versículo 3. Temendo, pois Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Jezabel ameaçou Elias e tremeu. E aí a afirmação que eu faço é a mesma que a gente já falou aqui.
Todos nós, irmãos, somos de barro, como Elias. Elias temeu e tremeu pela sua vida, exatamente como nós faríamos. Por isso que Tiago afirma. Nas duas primeiras vezes que ele foi para o deserto, ele foi para Sarepta, foi Deus que mandou ele ir lá. Dessa vez Deus não deu uma instrução, ele que foi. Isso mesmo, bem observado. Por isso que Tiago lá afirma que Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Medo de homens. Nós somos de barro, não temos força. Não há força em nós, né? A nossa força nada faz, já disse na doutrina. Nossa força já nada faz. A excelência do poder pertence a Deus. Nós temos a palavra de Deus, temos, é preciosa, é. Tesouro precioso, mas o invólucro que está com essa palavra é um vaso de barro. É uma botija de barro, mas está cheio de ouro dentro, cheio de preciosidade dentro. Mas ainda assim é um vaso de barro. O simples barro que ele quebra. Ainda no versículo 4, no capítulo 19, está escrito assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia. Atende que é o que a minha falou aqui. Ele mesmo foi ao deserto. Não foi orientação de Deus. E veio e se assentou debaixo de um zimbro, uma árvore, e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então aqui a gente vê a depressão dele, a depressão dele, porque ele pede o quê? Deus tira a vida dele. Vai acabar com esse sofrimento. Elias está em depressão. A sua vida perdeu o sentido e ele pede a morte. Então da corte para o deserto, do deserto para a fornalha e da fornalha para a caverna. Será que chegou o fim da linha para Elias? Será que Deus atenderá a vida? Atenderá a oração dele e vai tirar a vida dele? Vai ter esperança. Lá no fim do teto, no fundo do túnel vai ter uma lâmpada, né? Vai ter Vai ter uma luz. Deus vai se manifestar a ele com uma brisa suave. Ele vai ver que Deus é o Deus manso. Vai sentir prazer nesse refrigério. Na caverna, a gente não vai ler, mas na caverna Deus vai, através de um anjo, dar comida a ele, vai suprir ele, vai estar junto dele ali. Que maravilha, né, irmãos? É ter o próprio Deus sirve na mesa para o seu povo. Como regato boa vida, a mesa vai estar pronta para receber. Versículo 5 a 9. No capítulo 19 ainda. Está escrito assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou para a comida, viu junto à cabeceira um pão cozido entre as pedras em brasa e uma botija de água. Uma pizza. O pão na pedra é quase uma pizza. Pão cozido na água. Versículo 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Então aqui Deus já tinha reservado lugar para ele ir. Deus, considerando a crise que eu estava vivendo, disse: vamos, tem um lugar para repousar. Aí levantou-se, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Imagina isso. Não dá 40 dias e 40 noites sem parar, sem sentir fome, só com aquela comida. Comida maravilhosa, né? Nutritiva. Comida do céu. Comida do céu. Comida maravilhosa. Uma comida dessa a gente precisava fazer feira por 40 dias. Ali entrou numa caverna, versículo 9, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor, ele disse: que fazes aqui, Elias? Irmãos, a caverna é escura, só há trevas, morcegos e feras. A história termina com Deus tirando Elias da caverna e lhe mandando eleger um sucessor. Está no versículo 19. Versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu,
filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então aí ele transfere agora o ofício de profeta para Eliseu. Eu me identifico muito com Eliseu. Começa com E também, o E, e o nome dele tem Eliseu. Sim. Então depois disso Deus levou Elias para um lar celestial, em grande estilo. Veja que refrigério agora Deus vai fazer com Elias. Ele vai levar Elias para a glória. Um trip e tudo, como a gente diz. O pior de tudo, que ele pediu para morrer, depois tudo vai morrer. Vai morrer, vou te levar para um lugar melhor. Só não. Aí leva. Isso prova, irmãos, que Deus, apesar das nossas fraquezas, Deus nos supre, Deus nos protege. E Ele nos refrigera. Quando a gente vê que a carga está pesada demais, aí Ele sabe até onde a gente consegue suportar. Você é com todos os seus eleitos, né? Todos os eleitos. Você precisa deitar já, contar agora não sai. É. Já era, aí Deus dá a solução, né? E todos que estão à sua retaguarda, se alegra, você se anima e caminha de novo. Ele caminhou 40 dias. E a gente vê isso na vida, né, irmãos? Uma situação de desespero. Eita, e agora? Não tem mais saída. O pastor colocou uma imagem no grupo agora de 3 ovelhinhas. Tem um bloco assim com 2 pilastras. E lá não tem mais nada, como se o outro dessa pilastra tivesse caído. Aí as ovelhas estão atrás da grana, assim, desesperadas. E aí, qual será a nossa saída? Porque a saída está bem perto, ele não consegue enxergar. É igual a outro Cristo. Deus mostra a saída de perto. Às vezes estou com um problema, uma conta que eu não sei onde é que vou pagar. Aí do lado aparece um número. Moço. Deus manda a provisão. Eu lembro que numa das vindas do retiro de Petrolândia, um carro que eu vinha vermelho, né, queimou álcool de gasolina, né? Queimou justamente em frente a uma casa. O resto era só mato. Só mato. Na Serra da Maconha, que tem lá no certo, que é da Trafor. E agora? Eu não sabia que era perto perigoso. O carro quebrou na frente da casa do cara, porque ele deu uma hospedagem na meia dele. E eu saí da quarta-feira de cinzas, por volta de 10h30 da manhã. A cidade mais próxima era Ibiniri, ficava a 40, 50 quilômetros de distância. E não tinha transporte público. Aí a mulher lá disse: fica aí na beira da pista de carona. Aí eu fiquei, carona no caminho dele, pegou, deu carona até Ibiniri. Eu fiquei lá, cheguei lá por volta de 11h30, o comércio todo fechado, só havia 2. Esperei, aí 2 abriu, abri uma loja de autopeça, comprei a peça, né, que era uma loja de combustível universal, para voltar. Tinha mais transporte também. Eu fui para pedir carona. Lá, quando eu estava pedindo carona, apareceu um carro dos Correios, como se fosse um dobrô dos Correios, amarelinho, Correios, ó. Eu tinha feito um concurso dos Correios em 2011, já tinha assunto para tratar comigo. Só que quando parou o carro, tinha uma escopeta no painel, cada um armado, livrado na lateral, assim. Puxa, o que está acontecendo? Um gêmeo não sabia da situação. Ele disse: rapaz, a gente parou porque achou você parecido com um rapaz que conserta o nosso telefone lá perto do trabalho. Só que era ele. Aí eu contei a história: não, minha esposa estava ali, minha sogra também. Pronto, a gente leva você. Não é costume não a gente levar, não. Porque aqui a rota é muito assalto, por isso que a gente anda armado. De vez em quando tem uma moscada aí, a gente troca tiro. Tá certo. Vamos embora. Chegou lá, a mulher já tinha chamado o sobrinho dela, consertava carro, entreguei a peça, ele montou lá, levantou o banco, trocou a. E aí a gente seguiu viagem. Ele comprou gasolina, que tinha uma moto, ele comprou a gasolina, voltou, e aí a gente seguiu viagem. Aí a gente vinha na viagem meditando: rapaz,
tinha tudo aqui para acontecer uma tragédia, tudo para dar errado. Se o carro tivesse quebrado num lugar que só tivesse mato, aí passava assim muito tempo para conseguir passar um carro. Não era constante, era passando. E a mulher deu hospedagem à letra, deu o almoço às duas. Eu cheguei, tá, sorriso aqui, tranquila, na minha cabeça, depois. Deus trabalhando, Deus dando uma saída para todo lugar. O Everton, e Deus te tirou para o deserto, porque tu estava todo mundo junto vindo. Aí tu se perdeu, não foi? Isolei. Tu fosse por outro caminho. Deserto ali, mais ou menos umas 2 horinhas. Sem Deus mandado, foi? Sem Deus mandado. Fez Pegou delícia. a rota errada. O ex, né, o aplicativo do celular me mandou para uma outra rota. Aí ficou sozinho, sem comboio, né? E eu andava, então, cadê eu? Que não chega. É a rota mais perto, só que é mais perigosa, não é pro lugar Que é floresta. você atalhado. Enfim, deu nisso. Mas aí, graças a Deus, tem a história para contar hoje com os irmãos, para mostrar que Deus não deixa de desamparar o seu povo. Então, irmãos, quem ainda não foi para o deserto, para a fornalha, para a caverna, esteja preparado, porque essas escolas virão. Em maior ou menor grau, sabe o fato que cada um consegue suportar. E os que estão no deserto, na fornalha ou na caverna, não se desesperem, se animem, porque Deus está provisionando tudo. Ele está do lado, fiscalizando tudo para que nada de errado, fora do controle dele aconteça. Em todos esses lugares, Deus está à frente, preparando tudo. Então, apesar do deserto, Deus deu provisão. Apesar da fornalha, Deus proveu, protegeu e fez milagres. E na caverna, Deus esteve presente, sustentando e consolando Elias. Moisés, em Deuteronômio 8:2, disse assim: recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te enviou no deserto. Então, que essas palavras fiquem na nossa mente. Né? Vamos recordar de todo o caminho pelo qual o Senhor, nosso Deus, nos guiou no deserto. Deus ia no deserto, na fornalha, na caverna, nada faltou ao profeta. No entanto, ele foi aperfeiçoado em todas aquelas situações e no fim foi levado para a glória de Deus, quando ele estava plenamente perfeito para estar na morada celeste. Lembre-se sempre disso, anime-se quando estiver matriculado no grupo escolar de Deus. Deus abençoe.